grande abraço. Mais uma vez, nosso podcast Altas Ideias, hoje com o tema Adversidades Emocionais na Adolescência. E hoje, com grande privilégio, estamos recebendo a aluna Enia Sawa, terceiro ano, sede Fátima. Enia, tudo bem, Enia? Tudo sim, Gugel. Obrigado pela presença, tá? Obrigada a você. E a Júlia Silva, também aluna do terceiro ano, sede Fátima. Oi, Júlia. Oi, Gugelzinho. Obrigado pela presença, Eu que viu? agradeço. Muito bem. E, mais uma vez, o brilho aqui da Jade Cristine, psicóloga competentíssima, sede Fátima. Jade, obrigado, hein? Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Deixa eu iniciar o nosso discurso, tá? Olha, na biologia, a gente vê assim, no decurso da evolução, o sistema sensorial foi ficando localizado na região da cabeça. Então a questão do olfato, do paladar, né, da audição, da visão, na cabeça é importante porque você tem logo um contato com o ambiente. Então, para o animal que migra, que é predador, isto é fundamental, ele perceber o ambiente. Com certeza. Né? E pelo corpo todo temos receptores sensoriais para o tato. Nesse ponto, o homem está muito bem adaptado, não é assim? Uhum. Mas eu vi um quadro do Leonardo da Vinci, onde tinha a perfeição do corpo humano. O homem vitruviano. É aquele homem que tem o esqueleto apendicular inferior e inferior distendido. Aí assim, é tudo proporcional. O quadro é baseado em equações matemáticas, tipo, a orelha é um terço da face. A testa é um terço da face. Do queixo até a base da narina é um terço da face. É tudo no corpo todo muito proporcional. O umbigo é o centro de tudo. Os ângulos perfeitos é um corpo perfeito. Né? É o ideal divino da beleza. Júlia, eu vou te fazer uma interrogação. Faça, pode fazer. E seria muito bom, né? Todo mundo com o corpo perfeito. Seria muito bom, mas a verdade é que não existem corpos perfeitos, né? A verdade é que todo corpo ele é perfeito da forma que ele é, mas essa imagem que Leonardo da Vinci construiu, que é do homem vitruviano, com tudo perfeito, com tudo simétrico, pode ser uma idealização, algo utópico, mas que não existe na realidade. Com certeza. Muito bem. E aí eu posso até ter algum transtorno quanto a isso, né? Eu posso não estar satisfeito com o meu corpo e me tornar insatisfeito com esta imperfeição, né? Com certeza, que aí se enquadraria nos transtornos dismórficos corporais. Muito bem. Muito bem. O que mais? Os transtornos dismórficos corporais são aqueles transtornos em que a pessoa ela não consegue se enxergar da forma que ela é, entendeu? Então, sabe aqueles defeitinhos que às vezes a gente acha que tem na nossa aparência? Por exemplo, tô com a pele tô um pouco gordinha na barriga, ou então meu nariz não é tão afilado, ou os meus olhos são um pouco baixos. Quando a gente tem esse transtorno dismórfico corporal, todos esses defeitos, que na verdade não são defeitos, eles tomam uma proporção muito maior do que que realmente deveriam tomar, entendeu? Fazendo com que a pessoa ela tenha uma percepção completamente diferente da aparência dela, afetando o seu psicológico, a sua autoestima, a sua segurança, né? É interessante a Júlia falar sobre esse aspecto da percepção de si sobre a própria imagem, né? A imagem corporal, ela é formada a partir de certos padrões, né? É um conjunto de vivências que a pessoa tem desde a infância e ela é reforçada a acreditar que certas aparências, né, ter o corpo de certa forma é o que é bonito. E outras características já não são tão bonitas assim. E às vezes, né, essa história de vida da pessoa vai fazer com que ela desenvolva um olhar e uma percepção sobre o próprio corpo que distorce da realidade. Com certeza. Então, a sim. dificuldade de compreender
o corpo como ele é de fato. E que vem junto os valores e os ideais do que seria um corpo perfeito. E aí, quando o professor falou sobre esse corpo perfeito, né, do ser humano perfeito que o Da Vinci desenhou, hoje em dia a gente tem uma volatilidade em relação ao que é o corpo perfeito, né? As redes sociais, elas trazem pra gente uma mudança muito grande do que é o padrão de beleza e o que é atingir esse corpo, né? Qual é o objetivo final. E é sempre uma busca incessante por essa aparência. Com certeza. Que é inalcançável. Que é inalcançável, A gente não não tem existe. como alcançar um corpo perfeito porque não existe tal corpo perfeito. E a beleza não está no corpo, Com certeza. anatômico em si, né? Com certeza. Beleza é da pessoa mesmo, pelo que ela é, né? O valor do indivíduo, do sujeito em si, ele não está ligado somente à sua aparência física, né? À sua existência física, à subjetividade, né? Todos esses aspectos de quem a pessoa é, o que ela faz, o que ela acredita, é isso que forma o indivíduo. E quando a gente fala um pouco sobre esses transtornos na adolescência, eles acabam afetando muito mais essa faixa etária, né? A gente sabe que... Pode perguntar. Muito bem. Você falou algo assim interessante, a faixa etária. Eu tenho a impressão que essa questão da busca, já que a gente vê uma procura muito grande pelas academias, ela deve ser muito marcante, assim, da adolescência. Com certeza. Não é isso? Porque também a cultura, não é, a própria mídia, ela acaba transportando isso para as pessoas, né? Tipo, como se a beleza fosse uma questão de hierarquia social, algo imperativo, né? Eu tenho que ser belo, né? Perfeitamente colocado, assim. Na própria vivência do sujeito, nos ambientes em que ele está colocado, certas aparências, elas são mais valorizadas em detrimento de outras. E existe uma hierarquia social. Sim. E uma busca por essa aceitação. E a gente sabe que a faixa etária mais afetada pelo transtorno dismórfico corporal e transtornos alimentares, que costumam estar associados, é dos 12 aos 28 anos. Que é exatamente essa fase de desenvolvimento e a fase de descoberta de si, né? A criação da própria identidade, do seu local no mundo. De você descobrir quem você é, né? Exatamente. E de se encaixar. Uhum. Às vezes esse defeitinho, como a Júlia falou muito bem, talvez ele não exista. E às vezes seja E a só pessoa algo cria, na né? cabeça da pessoa. É. Exatamente. Você já conheceu pessoas assim com esse transtorno de busca? Eu sou uma pessoa que já tive esses problemas. E, tipo assim, foi mais por causa... Começou na pandemia, que eu acho que muitas pessoas desenvolveram esses transtornos, muito na pandemia também. E sempre que eu tava lá na pandemia, eu abria meu celular e tal, e tinha aquela coisa do corpo perfeito. E nisso eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu não sou nada parecido com essas pessoas. O ideal é o outro, né? O ideal é o outro. O engraçado é que a gente sempre coloca o outro num patamar muito acima da gente, né? Sim. Sim. E eu ficava me comparando a essas pessoas do Instagram. E como eu era um pouquinho mais nova, eu acabei, tipo, me forçando a, tipo, coisas que não eram muito legais, tipo... Como eu queria ter esse corpo perfeito, eu queria tanto alcançar esse corpo perfeito que eu via nas redes sociais, que eu deixava de me alimentar, eu passava mal, tudo pra tentar ser que nem aquelas pessoas que eu via na internet. E às vezes a pessoa pode até se excluir do contato social, Sim. né? Não querer se expor. Com certeza. Se a gente for pegar, assim, naqueles vídeos nas redes sociais, principalmente na rede TikTok, vai ver muitas pessoas dando relato que, por conta dessa insegurança com o próprio corpo, deixa de aproveitar muitas coisas, como o fato de simplesmente ir pra praia, colocar um biquíni. Eu tô falando principalmente as mulheres, né, que são as mais afetadas. Mas você fazer alguma coisa que sabe que é bom pra você, que é bom pro seu lazer, mas você não faz isso por conta da sua insegurança, sabe? E isso acaba te impedindo, o medo de julgamento também, aquele desejo de ser idealizada com o corpo perfeito. Sim, a esquiva, né, o que a gente chama de esquiva experiencial, ela é padrão, é algo padrão nesse tipo de transtorno, né? De tentar evitar situações em que vá lhe expor a sua forma. E lhe expor também a situações em que você vai se alimentar,
né, em que seus hábitos alimentares vão ser questionados. Então, normalmente, quando a pessoa está lidando com esse tipo de questão, é difícil sair. Porque quando nós nos reunimos em família, nos reunimos com os amigos, é difícil você sair e ninguém querer jantar junto, se alimentar, tomar um café. Né, onde você vai, alguém vai se alimentar, porque é natural, biologicamente nós precisamos É nos bem da alimentar. cultura Sim, humana claro. mesmo, né, gente? É cultural, é fisiológico, a gente precisa se alimentar, precisa nutrir nosso corpo. E é algo até contraditório quando a pessoa entra nesse transtorno, que ela quer se privar da alimentação, quer se privar dessa energia. E quando se priva, haja comprometimento metabólico. Cadê a energia? A imunidade é o Exatamente. primeiro fator que... né, a energia já baixa, o metabolismo já baixa. Tem até aquele negócio, né, que você primeiro vai queimar a sua gordura. Aí depois você começa a queimar as proteínas, né, gurgelzinho. Aí seu corpo fica desidratado, você começa a perder. Porque de uma maneira geral, entre o carboidrato, o lipídio, a proteína, as proteínas de uma maneira geral, que por último são degradadas, porque inclusive, metabolicamente, elas têm muitas funções. Sim. Por exemplo, as enzimas são proteínas. O metabolismo depende delas. Tem a proteína estrutural da membrana plasmática celular. Tem o anticorpo, que é a proteína. Tem a proteína de reserva. Tem o hormônio de natureza proteica. Então, por isso que depois da água, a substância mais abundante é a proteína, ela não poderia ser degradada logo, né, evolutivamente, porque senão o próprio organismo não resistiria, né? Sim. Eu queria fazer uma citação que agora me veio à mente. Sim. Essa busca, às vezes, ela é tão incessante pela beleza que aí as pessoas acabam se submetendo a cirurgias plásticas, né? Com certeza. Para ter aquilo que ela pode julgar que é perfeita, né? Aí, independente disso, vem até alguns comprometimentos, né? Como Com a saúde. a face, né? Organizar a face, A face aquela harmonização. simetricamente, harmonização, perfeita. né? A lipoaspiração, né? A lipoaspiração. Com E certeza. que são, voltando no que a gente tinha comentado sobre essa mudança, né? São buscas por padrões que mudam muito rápido. Né? A harmonização facial é algo que a gente começou a ouvir falar há pouco tempo. E é relativamente pouco do tempo. século XXI, né? Exatamente. Antes disso, eram outras intervenções cirúrgicas que eram feitas. E tudo isso vai mudando, porque culturalmente estamos inseridos em um ambiente que a mídia, né, o que a gente consome, seja nas redes sociais, nos filmes, na TV, tem um impacto muito grande no nosso psicológico. Tem um impacto muito grande na maneira que a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. E dessa maneira, o que é propagado naquele momento tem um impacto na sociedade, especialmente os mais jovens, que estão mais suscetíveis nesse processo de definição de si, da própria personalidade, do próprio self, e tudo isso vai se confundindo com aquilo que é colocado, que eles enxergam como sendo melhor, que é valorizado. Inclusive, eu tava até vendo um vídeo antes da gente vir pra cá, que tava falando exatamente sobre isso, tipo, como o padrão estético, que foi até uma coisa que a gente viu na aula, né? Foi. Ele vai mudando ao longo do tempo. Se você for pegar, assim, na Idade Média, acho que aí o professor tava falando sobre isso, as mulheres mais cheinhas, elas eram o padrão estético da época, porque representavam que tinham dinheiro pra poder comer, entendeu? Então, Comiam bem, em detrimento das outras pessoas. Aí tem um vídeo, que agora eu não tô lembrando o nome, mas até a moça tava falando que na época que a Marilyn Monroe era a ascensão, se fosse considerado nos padrões de magreza de hoje, ela não seria considerada a magra em si, sabe? Aquela magra padrão que a gente vê nos desfiles e tal. Então, essa questão do corpo perfeito é algo muito relativo, porque sempre vai mudando, né? Certamente. Sim. E é porque as pessoas, o padrão vai mudando ao longo dos anos e as pessoas, tipo assim, aos longos dos anos os padrões vai mudando e cada vez mais as pessoas vão se submetendo a mais cirurgias diferentes, que tipo, como você falou, que esse ano está, tipo, não esse ano, mas esse século, a harmonização facial tá muito em alta, as pessoas estão fazendo bastante. E é por causa que as pessoas, essas pessoas famosas, que são as elites, podemos dizer,
vão trazendo essas novidades e nós pessoas que somos não consideradas elites, vamos consumir essas coisas e vamos Essas acabar influências, né? influências, São e influências. vamos acabar querendo ser que nessas pessoas. Só que a gente Não pode precisa, ser, não não precisa. precisa ser que nessas Exatamente. pessoas. E se torna inacessível, exatamente certeza. porque são intervenções caríssimas, né? São dietas que no dia a dia as pessoas não conseguem seguir, são rotinas de exercícios que não são possíveis de seguir. O autocuidado, você cuidar do corpo, é importante. O que não pode ser uma coisa obsessiva. Com certeza. Né? E algo tipo uma ditadura. Não, a sociedade quer que eu tenha tal estrutura, então eu terei tal estrutura. Não é assim. Porque acaba se tornando patológico, né? Quando vai esse excessivo, como você disse, aí começa a desenvolver transtornos como a anorexia, a bulimia. Sim. Pelo que eu entendo, o equilíbrio, até de uma palavra que você citou muito bem no início do seu discurso, da simetria bilateral. O equilíbrio bioquímico, ele é fundamental. Tem que liberar aquele neurotransmissor, que ele seja liberado diante daquela situação em uma concentração adequada para aquele momento. O que não pode ter esse desequilíbrio, porque ele vai gerando falhas no córtex frontal ou pré-frontal, e aí você acaba tendo transtornos e desequilíbrios emocionais e tudo. É muito interessante, tem um artigo que ele fala sobre os aspectos neurocientíficos de transtornos alimentares, né? E não há um consenso, né? Eu acho que o estudo entre o comportamento e a neurociência ainda é muito incipiente, ele ainda está sendo descoberto, as coisas ainda estão sendo estudadas, né? Está avançando. Sim. Mas a gente não sabe tudo, né? Nunca saberemos. Sim, com certeza. Nunca saberemos. Mas tem um estudo que foi feito com pessoas que eram diagnosticadas com anorexia nervosa e perceberam que a parte parietal posterior era mais afetada quando essas pessoas, o movimento aumentava, quando elas tinham que lidar com o espelho, se arrumar. Então, o córtex pré-frontal, ele era movimentado mais do que outras partes do cérebro, então há uma agitação ali cerebral, né? Algo que envolve a história da pessoa, envolve o corpo dela, o cérebro dela. Toda a questão subjetiva, né, da pessoa. Os dois caminham juntos, né? O corpo reage à maneira como a gente se sente, como a gente pensa, e essas reações também fazem nós passarmos por uma gama de emoções, né? Foi legal a gente ter falado sobre esse foi experimento, né? É uma pesquisa. Essa pesquisa, porque eu também estava estudando sobre isso, e aí eu lembrei de uma pesquisa, não lembro de onde foi, mas que pegaram 10 mulheres de saúde normal, tanto mental quanto física, e pegaram 10 mulheres com anorexia nervosa. E aí e colocaram uma porta. Nessa porta, perguntaram, vocês acham que vocês passam nessa porta? Tanto para o grupo das mulheres de anorexia responder, quanto para as mulheres de saúde normal. E ambas falaram que passariam pela porta. Só que quando perguntaram individualmente para as mulheres que tinham anorexia nervosa, elas falaram que elas não passariam, mesmo passando. E isso faz com que a gente perceba que a anorexia, para a pessoa que tem, ela não tem uma percepção diferente do outro. Ela sempre vai ter uma percepção diferente dela. Então, o problema é ela. É ela que não se encaixa, é ela que está fora dos padrões que uma teoricamente falha é uma falha frontal. Sim. E a anorexia, ela tem uma taxa de mortalidade muito alta, né? Exatamente porque o transtorno dismórfico, ele faz com que se tenha uma distorção de imagem, a própria imagem corporal, que nunca há uma magreza suficiente. Nunca há um peso a ser atingido que bastará. E a pessoa entra em estado de desnutrição em busca desse peso. E a pessoa acabava, passando... Eu, por exemplo, eu pesava 42 quilos na época. E nisso eu não conseguia levantar do quarto, porque eu tava desnutrida. Eu não tinha força pra levantar do quarto. E às vezes eu me alimentava assim de coisas, sabe, que não nutriam direito. E toda vez que eu olhava no espelho, eu continuava pensando, cara, eu não tô magra o suficiente.
E isso, tipo, acaba com a mente da pessoa. A minha mente naquela época era, tipo, péssima. E era cada vez mais. Eu podia estar pesando 39 quilos, por exemplo. Eu não ia estar me achando suficiente ainda. Para você ver como a mente controla tudo, né? Sim, a mente tem um A poder gente muito costuma dizer forte. que quem regula as funções é hormônio, é a glândula. Mas quem controla a glândula é o sistema nervoso. É a mente. E o homem, o ser humano, o animal em si, como é heterótrofo, ele precisa do alimento do ambiente externo para que tudo possa funcionar contento. Com certeza. Para você produzir um neurotransmissor, você vai precisar estar bem alimentado. O próprio sistema nervoso, ele demanda muito da energia do corpo. Né? Aquela diferença de potencial de ação do neurônio, que ele demanda muita energia, demanda muito ATP. Então a alimentação nesse ponto é suficiente. Mas você chegou a ver tudo e se recuperou perfeitamente. certeza. Não é? Graças a Deus, minha mãe percebeu que eu Sim. não estava bem. E nisso ela falou, não, filha, a gente vai te levar para um psicólogo pra gente ver isso e também vamos te levar para um nutricionista, porque a gente percebe que você não tá se alimentando bem. E a gente fica preocupada, né? Os pais ficam preocupados com seus filhos. E nisso eu comecei a ter acompanhamento psicológico, e eu contava tudo pra moça, falando como eu me sentia, como eu via as pessoas na internet, como eu não me sentia. E ela conversava comigo falando, ela começou a mostrar, tipo, que a gente tem que se amar como a gente é, porque esses padrões às vezes nem são realidade. As pessoas podem estar, tipo, usando fotos que, por exemplo, são mexidas. Com certeza. Photoshop Photoshop, Sim. só o que tem. Hoje em dia, os próprios vídeos podem ser alterados dessa Sim, maneira, exatamente. né? E com a inteligência artificial, a pessoa consegue mudar a própria aparência com muita facilidade. Muita. E a partir do tempo eu comecei a me alimentar melhor, porque eu percebi, cara, eu sou lindo do jeito que eu sou. Sim. Com certeza. Sim. E eu comecei a me alimentar bem e agora estou bem, graças a Deus. Pra você ver, né, como uma coisa assim que a gente pode achar que é simplesmente assim inofensiva. Sim. Você ficar consumindo aquilo ali diariamente. E às vezes a gente nem percebe o tão mal que tá fazendo pro nosso cérebro ficar consumindo aquele conteúdo. Mas depois você chega, infelizmente, pessoas que chegam, no caso como a Enia chegou, acabam percebendo o problema só na hora que tá vivendo ele, né? E o quanto aquilo ali é prejudicial. E impacta tantas esferas da vida, Sim. né? A questão do alimento tem algo interessante na indústria. Existem algumas células, alguns tipos de neurônios que eles fazem até você, depois de ter uma refeição até farta, você pode ingerir um pouco de sorvete, querer mais. Por quê? Porque tem aquele neurônio que ele é enganado, entre aspas, porque o paladar e o olfato caminham muito juntos. Quem é que não quer sofrer atração? Aí vem a questão dos neurotransmissores do prazer, da felicidade, né? De ver aquele alimento estético, Uma pizza, assim, bem bonita. bem bonita. Cheirosa. Pois é, aquilo ali já é uma atração. Então Com a certeza. indústria faz o quê? Haja conservante, aromatizante, Sim. flavorizante. Então ela acaba atraindo todo mundo, né? Assim, né? Sim. E olha que nós temos o equivalente a olfato para lá de 400 tipos de receptores para moléculas odoríferas diferentes. Então a indústria vendo isso, ela tem como atrair você para aquele dado alimento. E sobre isso, eu acabei de lembrar, Gurgelzinho, que a bulimia, tava pesquisando, ela é exatamente assim, né? Que a pessoa, ela se atrai por algum alimento e aí ela tem picos de se alimentar bastante. Só que depois fica com aquele peso na consciência, né? Achando que tem que emagrecer e tal. E aí a pessoa, ela provoca O regurgitamento. o regurgitamento do próprio alimento. E aí fica nesse ciclo que não acaba, né? Porque, queira ou não queira, o corpo sente a necessidade de comer, de se alimentar. Claro. Uma coisa importante é que a gente tem, né, a gente conhece muito bem sobre a bulimia nervosa, a prática de regurgitar, né? Com essa intenção Sim. de tirar as calorias e Sim. o alimento que a pessoa consumiu. Mas a bulimia, ela se caracteriza por uma purgação de várias maneiras. Então, não é apenas o ato de vomitar, né? induzir o vômito.
mais tomar laxantes, exagerar nas atividades físicas. Exagera até a Isso pessoa também- ficar cansada, né? Não Isso conseguir também mais. é uma característica da bulimia. Hoje em dia, o que é que tem sido discutido, né, sobre esse aspecto da imagem corporal na adolescência? Os adolescentes hoje estão cada vez mais cedo entrando na academia. Eles estão cada vez mais Você cedo... vai pra uma academia, você só Só vê... vê adolescente. Só vê Só o ensino adolescente. médio. Só o ensino médio. Então, cada vez mais cedo está tendo essa preocupação. E não é pela atividade física em si, pela importância de Pela movimentar estética. o corpo, né, de liberar a endorfina. Sim. Não é só sobre isso, né? E aí vai tomar suplemento, pré-treino, várias substâncias que acabam surpreendendo. E às vezes o alimento natural, que já tem Contém aqueles tudo aquilo. aminoácidos que você precisa, tudo, não é? Porque quando você ingere muito químico, normalmente nós não temos as enzimas para metabolizar aquele novo. Sim. Né? Acaba sendo, mas o natural, de uma maneira geral, se deixa do lado. O que tem muito corante, muito conservante, Com certeza. é o que normalmente atrai o jovem. Que Né? chama a certeza. atenção, Chamar a né? atenção, Chamar né? atenção. E acaba um caminho um pouco mais simples, né? Um caminho um pouco mais rápido. Muito Ei. melhor do que fazer dieta, do que pegar e se alimentar saudável e tal. Sim. E principalmente porque não é só pela saúde em si, mas pela estética mesmo, né? Essa pressão estética de alcançar um corpo musculoso, de alcançar, né, um corpo curvilíneo, que é o que hoje em dia está em voga e que pode daqui a 10 anos mudar. Com certeza. Né? Nos anos 2000 o padrão de beleza era um. Hoje em 2024 é outro. Este padrão, ele pode até gerar ansiedade, né, não, nas pessoas. Com certeza. Eu acho que ele é um dos fatores, assim, que mais gera ansiedade, né, nos jovens hoje em dia que passam pelo transtorno dismórfico corporal. Normalmente, esses transtornos de imagem, de alimentação, eles vêm com outras comorbidades, né? Tem o transtorno depressivo, tem o transtorno de ansiedade, porque é uma questão que envolve muito o psicológico da pessoa. Sim. São transtornos que eles partem da insatisfação, partem da dificuldade de se sentir pertencente, de se sentir bem-vindo, de se sentir bem, aceito, sentir bem com o próprio corpo, né, na própria pele. E aí tudo isso é um fator muito ansiogênico e muito aversivo. E o número de adolescentes com ansiedade é muito grande. Muito. Eu vi uma estatística recente, deve variar alguns números, né? Pelas redes sociais, pelas pesquisas, mas tipo 9,3%. O Brasil é um dos campeões de ansiedade. Com certeza. Principalmente entre os jovens. Tipo, 9,3% da população tem algum comprometimento com a ansiedade, é um número muito grande. Sim. Né? É uma busca, né, incessante por aquilo. E aí vem a ansiedade também por outros aspectos também, né? Não tem um único caminho. A ansiedade é dada por isso, né? Não. Eu Uma tava série até de fatores, né? Pode terminar, Uma Gustavo. série de fatores que acaba desencadeando a ansiedade. O indivíduo pode até ter medo de enfrentar situações com ansiedade. Não pode, Jade? Com certeza. Eu tava até conversando com a Jade ontem, inclusive, sobre isso. Aí a gente conversando. E ela me falou, né, que a ansiedade, ela não vem... Às vezes ela não é aparente. Às vezes você não tem noção do que tá desenvolvendo aquilo, né? Como a questão de consumir aqueles vídeos dos corpos perfeitos e tal. Aquilo ali vai te gerando uma ansiedade, uma insatisfação com o seu corpo. E você nem sabe. E depois isso vai interligando com mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Depois se transforma numa bola de neve. Sim. São coisas que a gente vai tratando como habituais e pequenos sofrimentos diários que vão sendo relevados. Até que chega um momento que fica difícil de aguentar, fica difícil de suportar tudo O aquilo. conflito é muito comum hoje no ser humano, né, Jade? Sim. E você vê o futuro, né? Aquela incerteza do futuro, né? Aquela ameaça, aquela ansiedade. E de Olha. tentar controlar tudo, né? Sim. Esse desejo de ter o controle sobre todos os aspectos da Porque sua a ansiedade é Exatamente favorável, isso que eu ia desde que estar esteja falando. dentro de um padrão normal, não é? vida. Foi o que eu tava conversando Sim, ontem a gente com tava Júlia. conversando. A palavra Exatamente da sobre Júlia não isso. pode ser patológica. Não pode Patológico. ser patológica. É, que não pode ser patológico. Exatamente. Ontem fui conversar com a Jade, né? Aí ela falando, não, mas a gente não pode querer controlar todas as coisas, porque isso desenvolve uma ansiedade, E né? não pode querer se livrar da ansiedade, do medo por total, porque são questões adaptativas também.
né? A ansiedade, o medo, esse tipo de sentimento, ele traz também a nossa segurança. Você não pode se isolar da ansiedade de uma prova, de andar numa rua sozinho, queira ou não queira, gera-se um número muito Uma grande. proteção, Uma né? proteção, Acaba gerando exatamente. uma proteção, uma preocupação. O ruim, quando se torna patológico, né? Exatamente. O aluno, a minha preocupação maior como professor é que a ansiedade dele na hora da prova, de decisão do seu vestibular, do Enem, ele possa não ter aquele controle natural e possa se auto-prejudicar. Né? Com aquela busca incessante, ele se preparou tanto, aí vem aquela cobrança de si mesmo ou de si mesma. Sim. Né? Mas aí, essa ansiedade, tipo, como ameaça futura, indo se preparando, ele vai acabar se sentindo Mais mais confiante. seguro, mais confortável, né? A família deve ter um papel preponderante nesse sentido, né? Certamente. Das cobranças, de tudo, né? Certamente. Nossas questões como seres humanos, elas são sempre multifatoriais. Nunca é só um desequilíbrio químico, mas também nunca é só uma chateação com o próximo. São muitas questões que estão envolvendo isso. A família tem um papel essencial. Inclusive, nas questões dos transtornos de imagem, dos transtornos de ansiedade, nos transtornos alimentares, por exemplo. Quando se trata do transtorno dismórfico corporal, é considerado 3 fatores presentes nas pessoas, né? Então, tem uma infância em que foi reforçado ou punido em relação ao corpo, né? Então, vem desde casa. E às vezes, tem aqueles comentários que parecem inofensivos, só que não são, tipo, ai, minha filha, você tá muito gordinha, ou então, tem que comer mais, tá muito magrinha. Todos esses comentários sobre a aparência que parecem inofensivos, acabam ficando alojados no nosso cérebro, Júlia, né? E a gente nunca sabe como o outro vai reagir. Júlia, perdão, e o detalhe, o próprio recém-nascido, é importante que ele tenha um teor de gordura aceitável, Sim, que é uma questão de proteção, né? Ali vai atuar como um regulador térmico, né? Um protetor térmico. E aí, depois da infância... Pronto, aí tem esses 3 fatores, né? Que é o histórico de infância, então como que dentro da família, né, foi reforçado esse padrão corporal, essas ideias de beleza e de valor corporal. Tem a própria história de vida do sujeito, então o ambiente em que ele foi inserido, e tem os fatores biológicos também, né? A genética do indivíduo. Sim. E o próprio peso é variável de acordo com cada sujeito em relação à biologia. Perfeito. E tem algo que me preocupa também, geralmente em relação ao aluno. Deixa eu citar um aqui. Cite. Aquela síndrome do pensamento acelerado, Jade. A SPA. Ele pode ser uma coisa normal, né? Dentro de um padrão, né? Por exemplo, na hora de uma prova, eu tenho pouco tempo para resolver aquela questão. Sim. Eu diria que é algo comum, é algo esperado. A gente vive hoje num modo muito acelerado. São muitas coisas a serem feitas o tempo todo, muitas coisas a se consumir o tempo todo, né? É muito conteúdo para estudar. Muita informação. Muita informação. E é pra chegando receber. o tempo todo, tipo, descarregando pá, no seu cérebro. Existe uma pressa. Eu tenho certeza que agora tem alguém assistindo a gente no 2.0. E Com não certeza. no 1.0. Nossa. Porque quer ouvir mais rápido, para passar para o próximo vídeo, para ouvir o próximo podcast, para fazer outra coisa. Então, existe esse movimento que é cultural. Hoje em dia, ele é histórico, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que é assim. Tem um dado na evolução humana que se coloca assim, né? A capacidade craniana, ela veio aumentando. Você tava dando aula disso Não é? hoje. Aí chega um ponto em que agora como se o desenvolvimento anatômico, no sentido de volume, parou. E agora o que é que está acontecendo? Em vez de ele aumentar em termos de capacidade craniana, o que está aumentando agora são as conexões entre os neurônios. Né? Então, aí, esse número de conexões aumentando muito, gera justamente isso, né? O pensamento acelerado. Né? Porque assim, o pensamento acelerado na prova
É uma Acho coisa que boa. É comum, né? É comum. Acho que todo mundo sente, assim, a professora ela falando, não, falta 30 minutos. Aí você pensa, nossa, eu tenho 30 minutos pra fazer o restante dessas Vou questões. fazer o mais rápido Vou que eu fazer o mais puder. rápido que eu puder. É. Agora, tipo, sobre a questão, a pessoa ficar escutando podcast no 2.0. Gente, Aí eu acho que já você acaba deixando de aproveitar o momento. Porque se você tá naquela rotina o tempo todo, acelerado, você vive tão assim que você não consegue mais aproveitar as coisas boas. Que quando você tá num momento bom, você não consegue aproveitar ele da forma que você deveria, porque você já quer viver outro. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso sempre acaba gerando um sentimento de insatisfação, né? Sim. Dentro da pessoa, que ela não tá aproveitando a vida dela, mas às vezes ela nem percebe qual atitude que ela tem na vida dela que tá ocasionando isso. E é uma angústia e uma pressa, né? Pra estar sempre realizando uma tarefa a mais, sempre Sim. fazendo algo a mais. Sempre tem outra coisa pra fazer. Não existe mais um espaço pro ócio. Não existe um espaço mais pro descanso. verdade. Né? Pra parar, se balançar numa rede, deixar o tempo passar. Tem que ter um vídeo passando, um áudio tocando, né? Tem que ter uma informação ali chegando até você. Você sempre tem que estar procurando uma coisa, outra coisa, porque você fica com tanta coisa na sua cabeça de achar que tem que resolver tudo na mesma hora que você não descansa, né? E o nosso cérebro, o Gorgião, com certeza consegue confirmar isso, tem uma plasticidade Sim, impressionante. o neurônio tem sua plasticidade. Sim. Daí a capacidade dele de conexões aos trilhões, porque também é um número muito grande de informações chegando ao cérebro. E qual é o papel dele? Ler, interpretar e desencadear uma resposta adequada. Tudo isso instantâneo, né? Na mesma E- hora. O potencial de ação, ele decorre de neurônio a neurônio de uma distância do corpo, independente da altura do indivíduo, em milionésimos de segundos. E o detalhe, depois que esse impulso passa, aquele neurônio vai se repolarizar de novo. Ele vai ter que voltar ao equilíbrio anterior para a vida continuar. Sim. Eu sei que nosso cérebro realmente, com esses trilhões de conexões, olha, E é muita Olha, conexão. é muita Forte informação. conexão. É muita informação. Ainda bem que tem a questão da plasticidade também de dividir funções. Gujazinho, vocês poderiam explicar, na verdade, você e a Jade, o que seria esse termo plasticidade? A plasticidade significaria a questão da variabilidade ou das respostas diferentes à mesma natureza de um impulso nervoso. Uma espécie de adaptação. De adaptação, tipo, todo impulso nervoso, seja ele luminoso, mecânico, auditivo, visual, há aquela despolarização da membrana, o sódio entra por um canal, o potássio sai pelo outro, aquela vesícula daquele botão vegetal, daquele botão terminal do neurônio vai liberar seus neurotransmissores. Todos os impulsos são daquela maneira. E aí os neurônios, que é a plasticidade deles? Reagem, recebem aquele mesmo impulso, mas vão reagir de maneira diferente, dependendo da leitura que o cérebro faça dele. E essa leitura tem que ser correta, porque tem que ter o quê? Um equilíbrio bioquímico, como a Jade falou. Sim. Então essa plasticidade, ela é fundamental, porque vai fazer o quê? Vai adaptar você às diferentes situações do meio. Mas isso altera também a nossa questão subjetiva? Aí tocou num ponto interessante. Aí dá pra um episódio inteiro do podcast, né? Mas já é o próximo. Já é o próximo Já é o podcast, próximo, né? vamos todo mundo voltar. A psicologia, ela é múltipla e existem várias visões sobre como seria o funcionamento subjetivo, qual é o impacto do nosso corpo nisso, se são coisas dissociadas, se são a mesma coisa, se são separadas ou não, né? E nós temos algumas abordagens que elas vão considerar a mente como algo separado do corpo do sujeito. Outras que não enxergam essa entidade mente, mas, na verdade, um sistema completo, né? Trazendo um pouquinho para a minha abordagem, né? Da minha parte. Na perspectiva behaviorista, comportamental, o sujeito ele funciona baseado numa tríplice contingência, né? Que é a fisiológica, a ontogenética e a cultural.
Então, a fisiológica, a fisiogenética, ela se trata mesmo da parte instintiva do ser humano, a herança genética dele, né? O que vem como nós, como espécie. Então, nós temos certos impulsos, né, que são intuitivos, né, comportamentos inatos, que vêm da nossa espécie mesmo, né, de como nós nascemos. Eu fico ansioso para dar informação. Inclusive, como os neurotransmissores normalmente são peptídeos, tem uma natureza proteica, aí vem do DNA. Sim. Porque aí o RNA copia aquela mensagem, traduz numa proteína, naquele neurotransmissor, que deve ter um receptor lá no outro neurônio. Então tem toda uma carga genética. Agora eu quero falar outra coisa, mas vou terminar o primeiro raciocínio. Gente, engraçado. Olha o pensamento acelerado. O pensamento acelerado, a ansiedade, dá pra ver que não é só em adolescente. Mas a gente tem a parte fisiológica, tem a ontogenética, que é a nossa história de vida. Sim. Então, o que nós vivemos, passamos, a família que nós temos, os amigos que fazemos, os traumas que passamos, tudo isso vai modificar a maneira como nós nos comportamos. E o cultural, que é onde nós estamos inseridos, né? Então, aqui no Brasil, nós temos questões como brasileiros que são particulares de estar nesse Sim, contexto, com certeza. né? Em que outros países e outros continentes se dá de outra forma. Trazendo essa questão da genética, os transtornos de neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o TDAH, eles são de ordem genética, exatamente porque eles são transtornos de neurodesenvolvimento. Né? Já é descoberto que há uma carga genética que é repassada nos próprios neurônios, que impactam nesse funcionamento cognitivo do sujeito. Por isso que existe até o gene para altruísmo, o gene para o egoísmo e a epigenética. Há experimentos que mostram, e pesquisas que mostram que durante a Segunda Guerra, mulheres que passaram por períodos de inanição na Holanda, os filhos dos filhos apresentavam transtornos decorrentes da má alimentação de gerações bem antigas, bem passadas. Sim, com certeza. Para você ter ideia como a questão familiar ontogenética ela é marcante. Ela influencia em tudo, tanto na questão genética quanto na psicológica, né, subjetiva. Então, sobre a tua pergunta, Júlia, né? Que foi se o nosso cérebro ele impacta a nossa subjetividade. Sim. Sim, e não é uma relação de causa e efeito, né? Não é o nosso cérebro que faz nós nos sentirmos dessa forma e também não é a maneira que nós sentimos que faz o nosso cérebro reagir de uma forma. É um sistema interligado. É bem complexo. É bem complexo, né? Não é à toa que são 5 anos no mínimo para falar. É muita coisa para estudar. O ser humano, ele sempre foi muito diligente, muito preocupado com aquela dor física, né? Agora, estamos muito abertos para um estudo daquela dor mental, agora até da alma, né? Então, a gente sempre busca ser feliz. Sim. Basicamente é isto. Por isso que a gente gosta de serotonina. Exatamente. Não é? Né? Mas às vezes esse prazer incessante pela busca de ser feliz faz com que a gente não enxergue o que tem na nossa frente, sabe? Não saiba valorizar aquelas coisas que tem na nossa frente. Tipo, tem um livro, que eu não posso citar o nome dele aqui, mas ele é do Mark Manson. E ele fala que às vezes a gente fica tanto nessa busca incessante pela felicidade que a gente acaba trazendo sentimentos negativos, que ele até cita que a busca incessante pelo positivo acaba gerando negativo, pelo fato da gente não conseguir valorizar aquilo que a gente tem, pelo fato da gente olhar e sempre ficar querendo mais e não perceber que o que a gente tem é também importante e nos traz felicidade, sabe? Jade, eu nunca aprendi tanto com 3 professoras. E essa busca pela felicidade, às vezes tem um lado negativo. Sim. Porque eu vou acabar me despedindo e agradecendo a presença da Enia pelo nosso tempo, que passou rapidamente, igual a geração para Acabou? Já acabou. Já acabou. Não Então acredito eu tenho que nisso. agradecer a Enia, Parte 3. todo o seu altruísmo, sua presença, suas colocações marcantes e notáveis. Maravilhosa. Muito obrigado, Enia. Maravilhoso, muito obrigada. E parabéns pelo seu talento.
Júlia, você já é bem da casa, né? Sim, quero Psicóloga, voltar. né? Só aqui seu aprendiz, viu? Agradecido, a escola agradece sua presença Eu e que parabeniza agradeço. também por sua competência e seu talento. Muito obrigada. Olha, se eu fizesse um estudo do DNA da Jade, eu iria encontrar um gene para o altruísmo. É verdade. Jade, obrigado. Suas colocações foram marcantes, notáveis, reflexivas e tudo de bom. Maravilhoso. Muito obrigada, professora. E Gurgelzinho, muito obrigada. Ah, eu que agradeço Muito a presença. Você obrigada. vai ter uma parte 3 aí, não vai? Precisa ter a parte 3. Porque Acho também, necessária. já de muita coisa que a gente programa, não dá nem pra falar aqui, não dá tempo. Passou voando. Passou voando. voando. E com esse elenco, nada de alterações no elenco. Olha, muito Foi obrigado a maravilhoso. vocês. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.